Bom dia, Brasil! Bom dia, família! Canção nova no ar, sorrindo pra vida! Que alegria chegar até você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã de quinta-feira, dia lindo, dia de adoração, dentro da Quaresma, esse tempo que também é tão sagrado, como nós já partilhamos ontem, mas diariamente nós vamos falar sobre esses 40 dias, onde a igreja nos convida à reflexão, à conversão, à mudança de vida. E que bom que você está conosco nesse dia 19 de fevereiro de 2026. Você aí na sua casa, você no trabalho, você que está agora no trânsito nos acompanhando, muitas pessoas também em hospitais, na verdade, até mesmo presídios. Que bom que aí também chegue a paz, o amor, a misericórdia de Deus, onde você precisa, meu irmão, minha irmã. Bom dia para todos aqueles que nos acompanham pela rede Canção Nova de Rádio no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Que alegria ter você aí ligadinho conosco, muitos motoristas também ouvindo agora a Rádio Canção Nova, outros com foninho de ouvido no trabalho, nos acompanhando. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e quero desejar boa tarde para os nossos irmãos portugueses, né, que estão lá nos acompanhando. Aliás, queremos nos unir a todos os portugueses, lá onde nós sabemos que nesses últimos tempos, nos últimos dias, sofreu com a tempestade Christine, né? E ainda hoje chove em Portugal. Nos unimos àquelas famílias que perderam entes queridos, aqueles que perderam bens materiais. Saiba, o Brasil abraça você aí de Portugal, o Brasil reza por você de Portugal, e sabemos o quanto que o povo lindo de Portugal ama a Canção Nova também. Lá temos a Casa de Missão em Fátima, em Évora, né? Graças a Deus temos a TV, a Rádio Canção Nova, os nossos eventos. Então sintam-se abraçados por nós brasileiros também. E que alegria chegar em tantas partes do Brasil, mas do mundo também, através do sistema Canção Nova de Comunicação. E você, sócio evangelizador, é que leva a Canção Nova a tantos lugares, a cantos, a rincões do nosso país e do mundo inteiro, onde existe alguém que precisa ouvir a palavra de Deus, onde existe alguém que precisa de um acalento, de uma direção, de um rumo para a sua vida. E a Canção Nova muitas vezes chega para isso, para consolar, para ser voz de Deus para tantas pessoas que precisam. E aqui é a nossa gratidão a você que contribui com a Canção Nova. A Canção Nova existe para evangelizar. São 24 horas do dia, a todo momento, evangelizando, falando do amor de Deus, anunciando a palavra, o reino de Deus, preparando um povo bem disposto para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós pudéssemos abrir aqui, não é? Se você estivesse aqui do nosso ladinho, tenho certeza que você gostaria de falar, de partilhar tudo aquilo que Deus já fez na sua vida através da Canção Nova. E você que está chegando hoje pela primeira vez, sintonizando a TV, ouvindo a Rádio Canção Nova, nos acompanhando pelo YouTube, seja bem-vindo, seja bem-vinda à família Canção Nova. Sinta-se abraçado, sinta-se acolhido. Essa TV, essa rádio, esse sistema de comunicação existe para levar Deus até você, para levar fé, esperança, alegria, paz, amor ao seu coração. Como não ajudar uma obra como essa, não é verdade, meu irmão, minha irmã? Glória a Deus por todos aqueles que contribuem. E se você já quer ajudar no início do Sorrindo para a Vida, você sabe aquele meio prático, fácil de você ajudar, não é verdade? pix.doação@cançãonova.com. Este é o meio de você contribuir com a Canção Nova. Você que já conhece essa obra, você sabe que não tem propagandas comerciais. Nós evangelizamos livremente todo o tempo, até os nossos comerciais, entre aspas, evangelizam. Obrigada a você que entendeu a missão da Canção Nova. Quero acolher também aqueles que estão por trás das câmeras aqui no Twitter, o Zé João que está ali junto com os nossos irmãos, a Gil aqui na produção. Quero começar aqui pelo Juliano, pelo Zé e pelo Celso.
que estão aqui nas câmeras também, levando essas imagens até você, mas não esquecemos os nossos operadores técnicos que estão lá na rede Canção Nova de Rádio também. Um abraço para todos eles. E quero acolher os meus queridos irmãos aqui da bancada, especialmente o pregador de hoje, Padre Adriano Zandoná. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Patrícia? Gostei do vestido. Obrigada, Padre. Deus abençoe meus irmãos, bom dia. Querido Inácio, Sapo, também a Val, toda a nossa equipe. Que bom estarmos juntos, gente. Hoje a igreja costuma chamar, né, liturgicamente nós chamamos de quinta depois das cinzas, porque nós começamos a quaresma e nós não estamos ainda, liturgicamente falando, na primeira semana da quaresma. Estamos nesse tempo intermediário que começa agora, que prepara o primeiro domingo da quaresma, que é o próximo domingo. Então é um tempo de graça, é um tempo de libertação, é um tempo de conversão, né? E ontem a segunda leitura da quarta-feira de cinzas dizia: é este o momento favorável, é agora o tempo da salvação. Então, olha, eu já quero começar dizendo para você, não se permita passar por essa quaresma de qualquer jeito, empurrando com a barriga, ou sem colher os frutos espirituais que ela nos oferece. Pergunta: você se confessou para essa quaresma? Quanto tempo você não se confessa? Você fez uma penitência, está fazendo uma abstinência, uma penitência para essa quaresma? Você está fazendo algum propósito de oração para essa quaresma? É importante viver bem, tá? É importante entrar, mergulhar nesse ciclo litúrgico, nesse tempo. Não é um tempo de tristeza, pelo contrário, é um tempo de exame, de autoexame, né? De exame de consciência, de conversão, de busca mais sincera de Deus. Então não leve com a barriga, não deixe a correria do dia a dia aí te confundir, não. Pare e pensa, escuta o Espírito Santo. Qual é a penitência que eu tenho que fazer? Ao que Deus me chama nesse tempo? Importante viver bem. E Patrícia, irmãos, a palavra de hoje está no Salmo 56, 9. E olha, sem demagogia, esse versículo, vou dizer para você, a gente pregaria muito sobre ele, muito tempo, porque ele é muito profundo. Então nós vamos refletir sobre isso. Hoje, se eu pudesse dar um tema para essa pregação, seria: Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Nós vamos falar sobre isso. Nossa, tenho certeza que o povo de Deus vai ficar atento aí, porque esse tema é forte, não é verdade? E o padre falando desse tempo que nós vamos, né, adentrar da quaresma, não se preocupe, hoje ainda nós vamos ver o propósito do dia, vamos fazer a oração do dia também, desse itinerário quaresmal que você adquiriu. Se você não adquiriu ainda, adquira na presença do Deus vivo do Márcio Mendes, tá bom? Já peço o seu aí, loja.cançãonova.com, tá bom? loja.cançãonova.com. Eu sei que tem muita gente que já está com o livro ali em mãos, na mesinha, já está esperando ali para começar e mergulharmos aí nesse livro que tem muito a nos revelar também do amor de Deus. E quero acolher também o Inácio, que está aqui na música. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Pati. Bom dia a todos. Benção, Padre. Deus abençoe, meu irmão. Bom dia. Amigo Sapo, você que está conosco aí, vamos rezar, né, minha gente? Dia propício para a oração esta quinta-feira. Isso. Bom dia, Sapo. Bem-vindo. Bom dia, família Canção Nova. Vou falar em quinta-feira, hoje tem quinta-feira de adoração aqui na Canção Nova. Você da Redondeza, pode vir para cá. Ô, Valdene, queria saber o nome do rapaz lá de... Onde é você é? Ai, bom dia! Como é que é a história aí que eu perdi? Vou mandar um abraço lá para um fã meu lá. Nossa, então bom dia, minha gente! Bom dia, Val! Bom dia, Brasil! Bom dia para você que reza com a gente. Além Brasil, eu gosto tanto dessa expressão que a gente aprendeu com a nossa querida Lu, nossa cofundadora. Tanta gente além Brasil acompanhando a Canção Nova. Bom estar de volta, né? Quase uma semana. Sexta-feira vim ao Sorrindo para a Vida, depois já peguei o voo para João Pessoa, na Paraíba. Cheguei ontem à noite, minha gente. E aí eu já cheguei aqui nos estúdios partilhando com o Sapo o seguinte: um abraço para todos. Vou contando aqui entre hoje e amanhã, porque é muito assunto, né? Mas eu conheci o Marcelino. Marcelino, ele é ministro. Ah, o Marcelino. Ele é ministro de música. Pato, eu deveria conhecer, porque é da família Canção Nova. Nós todos conhecemos. Marcelino, Deus abençoe. Já recebeu uma benção do padre. E aí, o Marcelino, ele fez a gentileza de me levar ao aeroporto. Graças a Deus, tinham vários irmãos também disponíveis, mas me disseram assim: Valdemir, tem o Marcelino, que ele bom piloto. Aqui, e ele é Uber, e ele disse que queria te levar ao aeroporto. Falei: ótimo, pode ser.
E quando eu entrei, quem estava já ali ambientalizando o carro do Marcelino? Maestro Sapo, gente. Ele virou e falou assim, Valdênia, todas as pessoas que entram no meu carro, eu trabalho como Uber, todos eles vão ouvindo o Sapo. Então, estava lá, ele colocou o instrumental, a gente foi conversando o trajeto todo, me contando as histórias, as experiências de Deus. Ele disse assim, nossa, o grande maestro Sapo me faz companhia. A inspiração, me mostrou umas composições dele, umas inspirações da parte de Deus. E que bom saber que nós temos homens, verdadeiros homens, que buscam a Deus em todo o tempo. Isso é o que a gente aprendeu com o nosso pai fundador. A oração ao ritmo da vida. Nós vamos nos acontecimentos do dia colocando espiritualidade, colocando a presença de Deus. Como é que é? Oportuna e inoportunamente. Oportuna e inoportunamente. E é isso. Então, um abraço para ele. Sapo, por favor, faça as vezes. Abrace o nosso Marcelino. Dá um abração aí. Espero a gente um dia se conhecer, dar um abraço bem forte mesmo pessoalmente. Um dia a gente vai se conhecer. Com certeza. E continue tocando aí o Sapo aí. É isso aí. Maravilha. Maravilha. Ô, padre, sua bênção. Deus abençoe, grande Val. Bem-vindo, que bom estarmos juntos. Igualmente. Então você estava em Maceió pregando, é? Ô, padre, eu estava na Paraíba. Paraíba, isso que eu falei, na Paraíba. Isso que eu falei, João Pessoa. É que o Sapo falou menino de Maceió, né? Eu fiquei com Tudo bem. Informação. Fiquei com a primeira informação, mas que bom, Walter. Foi bom lá o encontro? Foi excelente. Então, já quero aproveitar, mandar um abraço para a nossa célula missionária. Sim. Nós temos 8 irmãos do segundo elo. Meus irmãos, os amo no amor de Cristo e no carisma Canção Nova, com muita garra, com muita gana pelas almas, com muita parresia, levando adiante o carisma Canção Nova lá. Então, foi o primeiro grande evento que nós realizamos, que foi o Rebanhão 2026. Uau. Então, estávamos eu, Juliana de Paula e Alexandre, Padre José Márcio, que está na frente de missão de Natal no Rio Grande do Norte. Sim. Também a Meire Luz, nossa querida Meire, também foi lá. Então, foram grandes dias de louvor, de adoração, cantando o Magnífica, cantando uma canção nova. Foi maravilhoso. Eu tenho muita história para contar. Inclusive, Val, opa, pois não, Padre. Eu quero, você está falando... Hã? A xícara, por favor. A xícara da Val, é Caralho, eu isso. quero Ela, contar. eu senti que estava faltando alguma coisa. Não era, é o café padre? que está faltando da Val. Quero mandar um abraço também para o povo de Cuiabá. Eu estive lá no Vinde Verde, em Cuiabá, foi maravilhoso. Lá na Arena Pantanal, no estádio feito para a Copa do Mundo, foi muito bonito. Também estive em Curitiba, lá com os meus conterrâneos, visitei minha família também. Graças a Deus, eu fui pregar no Gabaon. Então, um abraço aos curitibanos e cuiabanos, matogrossenses. Pronto, agora volta feliz. Agora sim. Mas deixa eu mostrar. Essa é a nossa caneca, Nossa Senhora de Lourdes. Linda. Está no loja.cançãonova.com. Dê uma olhada lá, porque a gente está com um especial de ofertas. E aí você já vai me contando. Ai, obrigada, Celso, diretor, pelos detalhes. Linda demais. Quem não tem, tenha. Porque essa caneca é especial. Mas especial, quero mostrar essa, gente, que eu ganhei lá em João Pessoa, na Paraíba. Então, muitíssimo obrigada também, viu? Muitíssimo obrigada ao Wellington. Entre tantas pessoas especiais que eu conheci, quero começar com ele, porque eu entrei, me levaram num restaurante no horário do almoço. Quando eu entrei, estava me servindo, de repente chegou uma pessoa e estava lá com a caráter, né, com roupa de chefe, de cozinha. E ele disse assim, você é a Val? Eu falei, sou eu. Gente, ele falou, olha, eu acompanho Sorrindo para a Vida todos os dias. E foi contando a experiência dele com a Canção Nova. Eu não sei se essa altura agora, Wellington, já deu... Hoje tem padre aqui, porque ele disse, padre, que ele asperge o restaurante praticamente todos os dias com água benta. Uau, Chamou, muito bom. se eu não me engano, é o Mizaki, acho que é esse, né? Chamou o cozinheiro, que é evangélico, me apresentou também, disse assim, até o Mizaki, que é evangélico, ele também participa conosco do momento de oração, e um homem muito de Deus. A equipe, eu fiquei impressionada, porque a equipe toda dizendo assim, o quanto ele é amado, o quanto ele é respeitado ali. E não esconde também a sua fé, não esconde a sua catolicidade, não esconde aquilo que eu falei do Marcelino, que ali no Uber, ele vive a espiritualidade dele dentro do trabalho
O Wellington também. Então, meu irmão, um abraço apertado. Deus o abençoe. Obrigada. Aí, lá no restaurante, Inácio, ele me serviu café na xícara do chefe. Porque ele disse assim, Valdênia, eu espero te servirem um café. Eu pego o meu, você toma lá do estúdio, eu tomo aqui, juntamente com a equipe. Eu tive a honra de tomar na xícara dele, mas ele me presenteou com uma. Essa não está na venda não, tá, gente? Mas muitíssimo obrigada. Deus abençoe. Eu já vou para o testemunho, tem tanta coisa para contar. Então, ao longo dos dias, a gente vai partilhando. Mas eu quero mostrar aí para mim é testemunho. Esse é o Jonas. Ah, minha gente. Em homenagem a quem? Quem? Quem vocês acham? Jonas. Padre Jonas. Ah, que lindo. O Jonas fez 1 ano de vida e a festa foi o clubinho do Jonas. Segura aí que eu vou mostrar mais uma. Que é a família do Jonas. Deus abençoe a mamãe dele, ao papai também. A mãe dele, a Jacilene, ela é sócia, meus irmãos, há 23 anos. Pensa no amor, se não é família Canção Nova de verdade. Muitíssimo obrigada. Tantas histórias eu tenho para contar, me comprometo, entre hoje e amanhã a gente vai partilhando da graça de Deus. Mas mais uma vez, João Pessoa, um abraço carinhoso. Meus irmãos, Deus os abençoe. Nós seguimos juntos nessa belíssima missão que o Senhor nos confiou de evangelizar, de salvar almas. Antes do testemunho, eu só quero uma pausazinha para dizer a você o seguinte. Eu estava voltando de João Pessoa e eu fui vendo tanto no grupo que a gente tem de intercessão da comunidade Canção Nova, quanto no grupo de apresentadores e locutores. Inclusive, eu estava mandando uma mensagem para o motorista que ia me pegar. Quando eu vi, eu joguei lá no grupo dos apresentadores. Apaguei rápido, porque era para o motorista. Mas vendo todo o movimento da responsabilidade nossa como missionários de fazer o projeto Dai-me Almas acontecer. Nós estamos profundamente imbuídos com esta responsabilidade, com esse compromisso de levar adiante o legado do Padre Jonas. Mas sozinho a gente não consegue. Então, família, nesse início do programa eu preciso dizer a você que é sócio, que ama essa obra, por favor, se você pode agora, mas nem é depois. Quem puder depois, se organiza para depois, tá bom? Aí você vai se organizando no melhor momento do dia para ajudar o projeto Dai-me Almas. Mas hoje, agora, nesse momento, a Canção Nova precisa de você. Nesse momento, a Canção Nova precisa da sua oferta e Jesus há de multiplicar. Mas nós precisamos que agora, quem está com o smartphone na mão, pegue o smartphone, o QR Code está na tela. Então você também, ó, nesse cantinho aqui, você também pode apontar aí o seu smartphone, fazer a sua contribuição. O Pix é o pix.doação@cançãonova.com, pix.doação@cançãonova.com. Eu encontrei um senhor ontem na missa de cinzas, ele disse, Val, eu não recebi o meu carnê. E eu sei que é a realidade de muitos, tem gente que está sem o boleto, mas minha gente, não deixe de ajudar. Hoje é quinta-feira e nós estamos precisando muito. Então, agora, pegue o seu smartphone e nos ajude. Pode ser assim? Vamos combinar? Quem puder, vai me mandando no e-mail sorrindopravida@cançãonova.com, comprovante, manda no direct do Instagram. Mas vamos fazer esse grande movimento e ninguém fica de fora, nós missionários, nós colaboradores, todo mundo nessa empreitada para ajudar o projeto Dai-me Almas. Porque olha o que é projeto Dai-me Almas, querido, quando você ajuda, olha a mudança de vida que você traz. Essa nossa irmã, ela pediu para não ser identificada, tá? Então ela disse, oi Val, peço por favor que não me identifique. Eu vou resumir o testemunho dela, mas ela disse assim, eu venho contar aqui o meu testemunho de vida. Há 8 anos, eu estava vivendo um pesadelo na minha vida. E aí eu vou resumir. Ela se casou com uma pessoa com quem hoje ela tem 38 anos, mas ela tem esse relacionamento desde os 14 anos de idade. Uau. Então, ainda menina, ela começou no namoro, casou-se no civil, foi morar na Espanha, voltou para o Brasil, casou-se no religioso, teve 2 filhos e aí descobriu uma traição. Mas junto com a traição, meus irmãos, ela não só descobriu a traição, mas ela descobriu que o esposo dela tinha uma orientação sexual diferente do que ela imaginava. Então foram 2 realidades muito, muito difíceis que ela, com a letra dela, ela foi descrevendo aqui para mim.
o tamanho do sofrimento e do trauma que esta mulher teve, de necessidades financeiras, de problemas psicológicos, de insônia, de tantas coisas. Como se não bastasse, o pai dela faleceu de uma forma trágica. Um acidente de trator. Ela falou assim: Val, você não tem noção. Entre terra e sangue, foi assim que a gente encontrou. Eu não vou descrever para vocês, porque realmente foi muito sofrido. Então ela disse assim: as duas figuras masculinas que eu tinha na vida, eu perdi. Eu não tinha mais com quem contar. E ela disse: e aí entrou a canção nova na minha vida. Com a traição do meu marido, descobrindo que ele tinha relacionamentos com outros homens, a morte do meu pai, me faltou o chão, o ar e tudo que você podia imaginar. Era uma dor que eu não podia suportar. Nos separamos, pedi o divórcio, mas aquela dor estava no meu coração. O que eu ia fazer? Eu tinha 2 filhos. Como é que eu ia dar conta? E aí eu encontrei a canção nova. E Deus se mostrou a pessoa de quem eu mais precisava. Ele estava ali, através da canção nova. Deus me ajudou a perdoar o meu marido. Eu ficava muito cansada, porque eu tinha que cuidar de tudo sozinho. Casa, trabalho, filhos, despesas. Eu confesso que às vezes eu tinha medo de faltar as coisas na minha casa, faltar as coisas na minha família. Mas graças a vocês da bancada do Sorrindo para a Vida, essa bancada abençoada, graças à TV Canção Nova, não me faltou nada e não tem me faltado. Eu estou testemunhando que há 7 anos Deus cuida de mim. Eu sigo cada dia com fé, gratidão e cada dia eu descubro, ela escreveu, tá? Deus é maravilhoso. Em meio a tudo que eu sofri, eu posso dizer, Deus é maravilhoso. Estou aqui para testemunhar a fé em Jesus, a força que vem do Espírito Santo sobre a minha vida. Estou deixando a aliança que era do meu casamento. Hoje eu estou sozinha. Aí ela disse, sozinha não. Eu estou com Jesus. Eu estou com vocês da Canção Nova, me erguendo a cada dia. E por tudo isso, Val, que eu também posso dizer. Quando eu digo que vocês escrevem de caixa alta, é isso aqui. Mostra por gentileza, Celso, se for possível. Porque ela escreveu aqui com todo amor e carinho. Ela colocou, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Louvado seja Deus por esta restauração. E ela falou, e é verdade, meus irmãos, Deus é maravilhoso. E que bom que o Sistema Canção Nova de Comunicação é essa presença de Deus na vida dela. Que testemunho fortíssimo, né? E ela diz, a força dela veio através dessa obra de Deus, que é a Canção Nova. Ela só conseguiu superar pela fé. Louvado seja Deus, porque a Canção Nova é esse meio que nos sustenta na fé. E tenho certeza que hoje muitas pessoas também precisam, né? Viver essa fé. Precisam caminhar pela fé, porque parece que tudo desabou. Mas Deus está com você, como ela disse, né? Eu não estou sozinha. Você também pode repetir isso. Eu não estou sozinho, eu não estou sozinha. Deus está comigo. Eu vou partilhar a frase do dia e já vamos também, né, antes da pregação, fazer a oração de hoje desse itinerário quaresmal, tá bom? Mas a frase do dia do nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, é essa: não tenha medo de ser radical por Jesus. Não tenha medo de ser radical por Jesus. E Deus nos chama hoje a essa radicalidade. Aliás, Padre Jonas já pregou muito para nós sobre isso, que o cristão, ele precisa ser radical. E agora eu convido você que já tem o livro aí, Na Presença do Deus Vivo, lá no segundo dia, na página 20, está o título, né? Agora é o único momento que você realmente tem. Guarde isso. Agora é o único momento que você realmente tem. E vamos fazer juntos a oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Meu Senhor e meu Deus, venho ao Senhor cheio de confiança e deposito em suas mãos todo o meu ser. Por favor, tome conta de mim. Entre nas profundezas de minha alma e vasculhe o meu coração. Que tudo em mim seja trazido à sua luz. Abro ao Senhor hoje todas as portas da minha vida. Ponho aos seus pés tudo que está oculto, todos os meus segredos, e suplico, ilumina-os com a luz do Espírito Santo, Senhor. Que toda obscuridade se dobre diante do Senhor e torne-se clara como o dia. Jesus, fui comprado com seu sangue e lhe pertenço totalmente. Deus é o Senhor de toda a minha vida. Confio no Senhor. Reconheço, aceito e proclamo que Jesus é o meu Salvador e único Senhor. Entrego tudo o que tenho e sou, sem reservas, em suas mãos. Sopra o seu Espírito sobre o meu ser. Vai pedindo isso. Vem, Espírito Santo, fonte viva de amor, toca-me, conduz-me ao encontro de tudo o que Deus quer para mim. Leva-me ao encontro de Jesus em todos os momentos deste meu dia. Guia-me em tudo o que eu fizer. Inspira-me o que pensar, o que falar, o que escrever, como devo agir, de modo que em tudo eu agrade ao Senhor. E o propósito de hoje é esse. Converta-se para uma quaresma mais sincera. Mostre isso com uma decisão, como abandonar um pecado, voltar a rezar, perdoar alguém, etc. Algo que combine com sua decisão de melhorar. Qual a decisão que Deus está pedindo aí hoje para você, meu irmão, minha irmã? Esse itinerário hoje nos convida à conversão profundamente. E eu quero, antes ainda da pregação, né? O padre tem um convite especial, Isso mesmo, filha. A gente está falando de quaresma, né? Então, eu quero convidar você. Ontem à noite eu comecei uma dinâmica quaresmal muito bonita. Ao longo dessa quaresma, por 40 noites, eu estarei fazendo lives diante do Santíssimo Sacramento, de 9 às 10 da noite, 21 às 22 da noite, no meu canal youtube.com/Padre Adriano Zandoná, rezando, vivendo uma espiritualidade forte. Para você que não consegue acordar de madrugada, para fazer o rosário, talvez, você que tem criança pequena, que estuda, que tem gente que não é da madrugada mesmo, né? Não funciona. Então, tem essa proposta para você. A gente reza ali 2 terços, eu não quis fazer tão longa, né? A gente reza 2 terços e você reza os outros 2 do rosário ao longo do dia. Está sendo muito bom, todas as noites, menos sábado. E todos os anos nós temos um propósito nessa live para ajudar a Canção Nova. Nesse ano o propósito é o seguinte, já partilho com você. Nós vamos ajudar, porque a quaresma pede oração, penitência e caridade, né? Então nós vamos ajudar com a live desse ano o Santuário do Pai das Misericórdias. Isso mesmo, o Santuário do Pai das Misericórdias. Tem o QR Code na live, tem o Pix, nós estamos com ousadia. Eu digo para você que é ousadia porque é grande projeto, mas quem não dá o primeiro passo não chega, né, gente? É a primeira etapa da climatização do Santuário do Pai das Misericórdias. Isso mesmo, com a live nós vamos dar esse primeiro passo da primeira etapa. Você pode nos ajudar. Quem mora aqui em Cachoeira ou que já foi na missa no santuário, os meus irmãos que eu digo. Sim, a gente confirma, É né? muito quente. A Gil está confirmando. Eu costumo explicar que nós estamos no Vale do Vale. Aqui é o Vale do Paraíba, né? E nós estamos na parte mais baixa do vale, que já é uma região baixa, né? Então o vento não chega, que é muito abafado. Esses dias atrás, uma senhora passou mal na minha missa por causa do calor, teve que vir ambulância. Então a gente está dando esse passo junto com o padre Ricardo Rodolfo, que é o nosso reitor do santuário. Então essa é a primeira iniciativa. E claro, são várias etapas, porque é muito caro, mas quem não dá o primeiro passo não chega. E a gente quer cuidar da casa de Deus para acolher melhor você. Segundo convite, rapidinho, eu estou fazendo nesse ano um projeto de ler e explicar o catecismo da Igreja Católica inteirinho. Olha, você não pode ser um bom católico, presta atenção se você não conhece o catecismo. Gente, doutrina, tradição, magistério, Sagrada Escritura, é um compêndio lindo e profundo de tudo que a gente acredita. Então eu estou lendo. Esse ano serão 365 vídeos. Olha a ousadia, eu quase não tenho nada para fazer, né?
mas foi a inspiração que Deus me deu. Então, estou lendo o Catecismo e explicando o Catecismo da Igreja Católica. Na playlist Catecismo em um Ano, você encontra isso também lá no meu canal. Catecismo em um Ano. Todos os dias entra um vídeo ao meio-dia e os vídeos ficam salvos lá, na playlist. Então, você quer começar hoje, você começa. O seu ano começa o dia que você vê o primeiro vídeo, né? Então, hoje eu comecei a ver o primeiro vídeo. Você começa a partir de agora a fazer o Catecismo e a conhecer essa riqueza. E para você poder ensinar o que a gente crê, defender, ensinar os seus filhos, seus netos, você tem que conhecer, né? Então, é uma vergonha nós católicos não conhecermos essa profundidade. Então, convite feito. E vamos agora abrir o coração cantando, deixar mesmo que o Espírito Santo nos envolva, prepare a nossa mente, o nosso coração para a palavra de Deus. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Vamos pedir esta graça. Sim, Espírito. Vá com as suas palavras, clamando a força do Espírito Santo sobre a sua vida. Peço por cada um de nós que estamos aqui nesse programa, pedindo a graça mesmo de sermos portadores da graça de Deus e transmiti-la a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Senhor, derrama sobre nós a graça do Teu Espírito Santo, sobre o Padre que vai partilhar a palavra conosco, sobre aqueles que estarão ouvindo, vendo este programa, essa partilha, Senhor, e sejam alcançados pela Tua graça, Senhor, aqueles que estão abatidos, que estão cansados, aqueles que estão decepcionados, como essa mulher desse testemunho, tão aflita, mas encontrou na palavra de Deus, expressada aqui neste programa, Senhor, o consolo e também a motivação para seguir em frente, Senhor. Derrama sobre nós a graça do Seu Espírito Santo. Queria orar lá, mandar lá, Maria, lá, Maria, lá, Maria, lá, Maria. Siria la la Maria la Maria la la Maria la la Maria la la Maria Siria la Maria la la Maria la Maria la la Maria la la Maria la la Maria Siria la Maria la Maria la la Maria la la Maria la Maria la Maria ora la Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradeço o Inácio por essa oração que já veio abrindo o nosso coração, não é? Para a ação da palavra de Deus, para a ação do Espírito Santo. Salmo 56, versículo 9. Salmo 56, versículo 9. Essa palavra é muito importante, é um versículo só, mas quando a gente faz a análise dele, a gente vê aquilo que o Padre disse: Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Deus vê as suas lágrimas de cansaço, sabe? Deus vê as lágrimas da traição, Deus vê as lágrimas da decepção, Deus vê as lágrimas do medo, Deus vê as lágrimas da depressão, Deus vê as lágrimas da derrota. Vamos ler juntos. Contastes os passos do meu peregrinar. Guarda cada uma dessas suas palavras. Guarda, ou em outras traduções, guardaste, né? O Senhor guardou minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão elas no teu registro? Em outras traduções, elas estão todas escritas no teu livro. Então veja bem, Deus está dizendo: o Senhor contou os passos do meu peregrinar.
que é contar os passos do peregrinar? A palavra original era do hebraico nodi, da raiz nud, que significava o seguinte: o Senhor contou os passos do meu vaguear, né? Quando eu estava vagueando. Podia também significar quando eu estava fugindo, quando eu estava tremendo. Ou seja, quando eu estava no estado de instabilidade, né? Instável, né? Confuso, triste, instabilidade existencial, Deus estava ali contando os meus passos, né? Olha só, Davi não está falando aqui apenas da dor emocional, ele está falando do deslocamento, da perseguição, da insegurança. Mas ele está dizendo, Deus conhece não só a lágrima, mas o processo que gerou a lágrima, né? O meu vaguear, quando eu estava tremendo, andando, fugindo na perseguição, o Senhor ali já viu, sabe? Então, depois ele diz, o Senhor contou nesses meus passos. Safartá, do hebraico, contar significava enumerar, registrar cuidadosamente. É o mesmo verbo lá usado em Gênesis 15:5 para falar que Deus contou as estrelas, né? Para dizer para Abraão que a descendência dele seria maior do que as estrelas, né? Deus pediu para Abraão contar as estrelas. Então veja bem, Deus conta as suas lágrimas com a mesma precisão que ele conta as estrelas. E não é uma observação superficial, gente. É um conhecimento pessoal, atento, numérico das suas lágrimas. Ele contou dos seus passos, do seu vaguear, do seu processo, da sua crise. Ele conta os passos do seu vaguear. E depois, ele diz, o Senhor guardou as minhas lágrimas. A gente traduziu como minhas lágrimas, mas o original é no singular. Minha lágrima, né? Dim ati. Não é lágrimas no plural, mas é minha lágrima. Ou seja, isso sugere uma individualização, né? Cada lágrima é única. Sabe, Deus não vê o sofrimento em massa, Ele vê o seu sofrimento pessoal, Ele vê o meu sofrimento pessoal. Claro, nós somos comunidade, somos igreja, mas Deus conta cada uma das minhas, das suas, da nossa lágrima. E aqui é o mais precioso desse salmo que eu achei. Deus guarda as nossas lágrimas no seu odre. O que era o odre, gente? Era um recipiente de couro no passado, né? Com um formato assim, era redondo e o bico fino, né? Era um recipiente de couro usado para guardar líquidos valiosos. Só era guardado, conservado aquilo que era um líquido valioso. O nardo puro, que era aquele perfume, por exemplo, com o qual, né, Jesus teve os seus pés ungidos antes da sua sepultura. Também os perfumes caros, aqueles perfumes usados para ungir os cadáveres dos reis. Então, Deus está dizendo, a sua lágrima é digna de conservação. Eu registro no meu coração. Santo Agostinho usava a analogia que o odre é o coração de Deus, né? Então, Deus registra, Ele guarda cada uma das suas lágrimas como algo precioso, como algo valioso no odre do seu coração. Deus está registrando as lágrimas dele, Ele está considerando as suas lágrimas valiosas, dignas de conservação. Era essa a mentalidade por trás do odre, né? Está guardando no coração dele, e Ele registrou tudo isso no seu livro, né? Sabe, do hebraico sifrat kehá, que significava registrar no livro para o judeu da época, né? Davi era judeu, significava colocar na memória, né, na história da salvação. Só era escrito no livro da lei, na Bíblia, aquilo que era para ser conservado na memória do povo como uma história de salvação. Então a sua lágrima é reservada, ela não é só guardada, mas ela entra na história da salvação, ela entra no memorial da salvação, ela entra na sua história de salvação. Então veja bem, o Salmo está dizendo 3 níveis de conhecimento divino. Ele conta as suas lágrimas, cada uma delas. Ele guarda, ele valoriza esse líquido precioso que é a sua lágrima. E ele escreve no seu coração, ele eterniza. Então há um conhecimento, há um cuidado, há um memorial eterno, né? Deus está fazendo das suas lágrimas. Então veja bem, talvez ninguém tenha visto as suas lágrimas. Ninguém. Talvez você está sorrindo no público, mas chorando no privado. Talvez você tenha muitas vezes sorrido para as pessoas, né? Sorriso lindo e tocado à vida, mas Deus vê as suas lágrimas no banheiro, Deus vê as suas lágrimas no carro. Você com dificuldades financeiras,
Hoje pela manhã você não tinha dinheiro para comprar um pão. Você sofrendo nesse casamento difícil, que você sabe que já acabou. Você sofrendo essa humilhação, sabe? Você pode achar que você sofreu em vão, que você está sofrendo em vão, mas o céu não desperdiça suas lágrimas. O céu guarda no coração de Deus, registra. É uma selfie, vou usar a linguagem moderna aqui, que fica guardada no coração de Deus, cada uma das suas lágrimas. Talvez ninguém tenha visto as suas lágrimas, mas Deus viu todas. Deus vê as lágrimas no silêncio. Deus vê a lágrima que a gente tem quando ninguém está vendo. Porque, claro, não dá para a gente ficar chorando para todo mundo, obviamente, a gente tem que tocar a vida, né? Não dá para você ficar reclamando do seu casamento, da sua vida, da sua família, do seu filho, dos seus problemas para todo mundo. Mas para dizer que as suas lágrimas não passam desapercebidas aos olhos de Deus. O seu sofrimento é precioso. É um instrumento que Deus usa. É um líquido precioso, destilado, que Deus guarda no odre do seu coração. E Santo Agostinho, lendo esse salmo, ele fazia paralelo desse salmo com aquele que diz: os que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Né? Ele explica esse salmo citando aquele outro, no seu comentário sobre os salmos, que é vastíssimo. Os que semeiam, plantam entre lágrimas, colherão com alegria. E muitas vezes nós somos convidados a plantar entre lágrimas. E mesmo nas lágrimas, olha bem, a gente não pode parar de plantar, de semear. Porque às vezes também a gente é egoísta diante dos nossos sofrimentos e acha que porque a gente está sofrendo, o mundo que pare. O mundo que estacione, não. Mesmo sofrendo, mesmo nas lágrimas, perdoe a sinceridade do padre, como sacerdote aqui, como pai espiritual, você não tem o direito de parar, nem eu. Porque Jesus não parou, Ele carregou a cruz até o fim. Então, em meio às lágrimas, semeie, continue sendo a mãe que você precisa ser, continue sendo o pai que você precisa ser, continue sendo o padre que você precisa ser, o coordenador que você precisa ser, o jovem de Deus que você precisa ser, a pessoa do bem que você precisa ser. Porque como que acontece a depressão muitas vezes? A depressão, a pessoa está num estado emocional de vaguear, como a gente leu aqui, né? Triste, com crise, frustrada, desanimada, e a pessoa entrega os pontos. Deita na cama e não quer sair, porque ela está triste. Mas olha, com todo respeito e carinho, o padre diz com autoridade espiritual, você e eu não temos o direito de parar de semear, não. Porque nosso modelo é Cristo e Ele não parou. Então semeie entre lágrimas, você vai colher com alegria. Continue semeando. Às vezes, gente, dói semear. Às vezes arranca pedaços da gente continuar sendo bom quando todo mundo está sendo mal. Continuar tendo esperança quando os resultados parecem todos contrários. Continuar amando alguém que não é amável, né? Porque é muito fácil amar alguém que é amável, né? A palavra já diz, né? Amável, né? O prefixo já diz, né? Fácil de amar. Mas, às vezes, Deus nos pede para amar um porco-espinho. Você já viu quando a gente se aproxima do porco? Tenta abraçar ele. Espinho, tenta abraçar o porco-espinho, vai dar ruim, né? Dá ruim, não tem jeito. Mas, às vezes, Deus pediu para você amar um porco-espinho. Sabe por quê? Porque o maior porco-espinho sou eu e é você. E Jesus nos abraça todos os dias. Na Eucaristia, Jesus nos abraçou na cruz. Eu estou dizendo, eu coloco eu em primeiro lugar porque eu tenho essa consciência, não estou nem te acusando de nada. Eu sou um porco-espinho abraçado por Deus todos os dias. Por isso que Jesus sangrou na cruz, porque lá Ele estava abraçando eu e você, o meu e o nosso pecado, não abraçando no sentido de pecar, mas no sentido de redimir o nosso pecado, né? Então, você é um porco-espinho abraçado por Deus, por que a gente não quer abraçar o outro porco-espinho? Às vezes dói você lidar com uma pessoa que não é amável. E tem pessoas que não são amáveis. Pronto, ponto. Aceita que dói menos. Por um processo, às vezes, da história da pessoa, pela maneira como ela foi criada, por não ter recebido amor. Ou tem pessoas que são duras por temperamento, né? São duras, elas fazem questão de tipo assim, você dá uma palavra boa, devolver uma palavra ruim. Talvez Deus está te pedindo para amar pessoas assim, sabe? Mas semeie entre lágrimas, continue amando, continue fazendo bem, não se torne aquilo que te feriu, continue dando o seu melhor, sabe? E tenha certeza que aquilo que hoje é lágrima,
amanhã será testemunho. Você vai colher com alegria. Às vezes Deus permite, sabe, a gente passar por certas coisas, não porque Ele não nos ama, mas porque Ele quer nos preparar para ajudar outras pessoas que vão enfrentar aquilo depois. Eu vejo tanto isso na minha vida, sabe? Então a sua lágrima de hoje vai se tornar testemunho. E, repito, nenhuma, é no singular, como eu falei, lágrima é inútil diante de Deus. O céu arquiva tudo que eu e você ignoramos. No coração de Deus tem essas selfies lá registradas, de cada vez que nós choramos, sobretudo diante do Santíssimo, sobretudo em oração. Porque também, veja bem, a gente precisa aprender a chorar diante de Deus, né? Às vezes a gente chora na rede social, me perdoe, eu acho ridículo a pessoa que vai chorar mágoa na rede social. Hoje meu marido não me tratou bem. Tem gente que chega nesse nível, coloca na rede social. A minha sogra não gosta de mim. Fulano é ingrato. Meu amigo, para de chorar com um monte de espectador que só quer polêmica. O algoritmo hoje só entrega, se for polêmico ou sensualidade. É uma benção, para não dizer outra coisa, né? O algoritmo das redes sociais, né? Eu estudo isso, né, no meu mestrado, é o que move o algoritmo, é polêmica ou sensualidade. É o que as pessoas usam para crescer, né? Quem quer estar nesse nicho. Infelizmente, é o que nós cristãos somos chamados a não fazer, né? Mas as pessoas vão querer amar a polemiquinha que você está postando com a sua irmã, com a sua sogra, com a igreja, com o padre. Não, para de chorar na rede social, para de chorar na quitanda, para de chorar na feira, para de chorar no açougue. Todo mundo reclama para o açougueiro, reclama para a vizinha. Chore diante de Deus. Chore em oração, chore diante do Santíssimo. E se for para chorar com alguém, que seja uma pessoa de Deus, um sacerdote na direção espiritual, na confissão, um irmão da comunidade, alguém para rezar por você. Me perdoe, nós somos muito imaturos, às vezes, na maneira como nós conduzimos o nosso sofrimento, sabe? Eu sei, dói, mas expor-se publicamente dessa forma não vai resolver. Chore diante de Deus. Chore aos pés do sacrário. Chore com o rosário na mão. Chore com a Bíblia aberta. Chore dizendo para Deus: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua graça. Ontem eu li lá na live o catecismo no número 1996, me chamou tanta atenção. Esse ano eu estou mergulhando no catecismo, fazendo o catecismo em um ano, a leitura e explicação, e lendo também na live toda noite. Número 1996 dizia que a graça, o que é a graça? O catecismo define, claro, citando Santo Agostinho e Santo Tomás. A graça é o socorro gratuito de Deus, sempre disponível para te ajudar. Número 1996 do catecismo. Me chamou tanta atenção, socorro gratuito. Nós estamos acostumados a pagar por tudo, né? Não é verdade? Mas a graça de Deus é esse socorro gratuito que está sempre lá. Você não está aguentando? Diga: Senhor, vem me ajudar. Daqui em diante eu não consigo ir. É um socorro gratuito, é a vida de Deus agindo em você, fluindo em você. Talvez está difícil, eu reconheço, às vezes na nossa vida fica difícil. Você, irmão, tratando esse câncer, você fazendo essa hemodiálise, você preso. Quantos irmãos encarcerados nos escutam também? Vira e mexe eu encontro, por causa do meu testemunho, o povo se identifica, manda mensagem, manda carta, né, da cadeia às vezes. Seu irmão encarcerado, chore diante de Deus. Mergulhe as suas angústias em Deus. Ninguém pode te ouvir melhor que Ele. Ninguém pode te consolar melhor que Ele, te responder, te dar graça para você ir além, ir para frente. E mais, como eu disse, o céu arquiva as suas lágrimas. Então, você vai colher com alegria, por quê? Porque o céu está arquivando aquilo ali. E Deus está vendo cada uma das suas lágrimas e está anotando no livro sagrado dele, o livro da memória eterna, onde não há esquecimento, né? Sabe? E se a gente for pensar no poder das lágrimas, né? Os padres do deserto falavam do poder das lágrimas, que a gente só atinge a maturidade espiritual quando a gente vive o piangó do grego, né? Que seria lágrimas de conversão. São João Crisóstomo dizia que há dois tipos de lágrimas: as lágrimas do desespero e as lágrimas da conversão, de quem se volta para Deus. E dizia que a lágrima do vitorioso é a lágrima da conversão, de quem busca Deus, de quem chora também os próprios pecados, né? Chora pelas dores de Deus, pela conversão, falta de conversão dos pecadores, pelas pessoas que se perdem, pelo mal do mundo, né?
Por exemplo, após esse carnaval, quanta oração e adoração de reparação, de desagravo não precisa ser feita, né? Desagravando os pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus, contra o Imaculado Coração de Maria, contra Jesus na Eucaristia. Quantos abortos, quantos pecados. A gente precisa chorar as lágrimas de Deus, né? Chorar a dor de Deus. E olha, falando de lágrimas, a gente vê, vou citar alguns exemplos aqui, de pessoas que choraram na Bíblia. Ana chorou lá no templo, porque não podia engravidar, 1 Samuel 1, não precisa abrir, só estou citando, nasceu Samuel. Pedro chorou, nós vemos lá Lucas 22, 62, não precisa abrir, só estou citando, nasceu o apóstolo renovado, ele chorou, né? Amargamente após a sua negação. Mas daquela lágrima nasceu o Papa, nasceu aquele que morreu de ponta cabeça, crucificado em Roma, primeiro Papa. Nós vemos que Maria Madalena chorou aí no sepulcro, e pelas suas lágrimas ela viu o ressuscitado, João 20. Nós vimos que Jesus chorou, João 11:35, e Lázaro ressuscitou. Você está vendo os frutos dessas lágrimas ali, né? Lágrimas que geraram vida, que geraram um processo novo. E olha, eu quero dizer para você que não tem nenhum problema chorar, tá? Seja você homem, seja um brutamontes, seja mulher, seja criança, seja idoso. O cristianismo não é a negação da dor. Não é. Tem que ser forte, Deus não quer que você chore. Não, isso não é verdade. O cristianismo não é a negação da dor, ele é a redenção da dor. Ele é a redenção da dor. Está escrito, sabe qual é o menor... Vou fazer uma pegadinha para meus irmãos. Sabe qual é o menor versículo da Bíblia? Em inglês, em português, em várias línguas. Sabem? Quem souber, eu vou dar um chocolate. A Val vai dar, na verdade. Eu só faço promessa. Promessa. Não. O menor versículo da Bíblia é João 11:35. Jesus chorou. Só isso. Jesus chorou. 11:35, João. E ele chorou quando? Quando Lázaro morreu. Então veja bem, no Antigo Testamento, olha que paradoxo, gente. No Antigo Testamento, Deus recolhe as lágrimas, né? No Novo Testamento, Deus chora. No Antigo Testamento, Deus recolhe as suas lágrimas. No Novo Testamento, Deus entra no seu sofrimento. Ele entra na história humana. Isso significa que Deus não despreza a dor humana, Ele entra nela. Ele entra na sua, na minha, na nossa dor. Na cruz, que não é a negação do sofrimento, nem a exaltação do sofrimento, não somos masoquistas, mas na cruz, sabe, cada lágrima nossa encontra sentido. Na cruz, nenhuma dor fica estéril, porque Deus chorou. Deus entrou na dinâmica do sofrimento humano, mas Ele não chorou. O João 11:35 diz que Jesus chorou e depois ressuscitou Lázaro. Não diz que Jesus chorou e depois foi para a cama, ficar chorando o dia inteiro, sem tomar banho, sem querer comer, porque estava em depressão. Claro, eu respeito quem está em depressão, é uma doença muitas vezes, obviamente, eu estou usando a metáfora, você está me entendendo. Mas Jesus chorou e continuou o seu caminho, né? Jesus chorou e e prosseguiu o seu caminho. A lágrima humana é assumida pelo Verbo encarnado. Então você pode chorar sim, suas lágrimas são recolhidas, mas entenda que o seu sofrimento não é vão quando você oferece a Ele o sentido da cruz. Quando você sofre também, transformando a sua dor em redenção pela salvação da humanidade. Quando você une o seu sacrifício ao sacrifício da cruz. Gente, e o que é amar se não viver o sacrifício? Amar é viver sacrifício. Se você quer medir o tamanho do seu amor, meça o tamanho do seu sacrifício. Eu amo minha esposa, o quanto você se sacrifica por ela? Eu amo os meus pais, o quanto você se sacrifica por eles? Eu amo Deus, o quanto você se sacrifica por Deus? Você diz que ama Deus, mas não é capaz de fazer um jejum? Você diz que ama Deus, mas não é capaz de tirar o chocolate, o doce nessa quaresma por 40 dias? Você ama Deus, mas não é capaz de fazer uma dinâmica de oração, seja na madrugada, seja à noite? Você diz que ama a Deus, mas não é capaz de deixar de ir naquelas festas e deixar essas companhias por causa dele? Isso não é amor não, me perdoe. Amado filho, amada filha, o amor ele é medido pelo sacrifício. Então, derramar lágrimas de sacrifício por alguém é amor. Derramar lágrimas diante de Deus, no jejum, na luta para obedecê-lo, é amor, sabe?
nós somos convidados a dar sentido às nossas lágrimas, porque todos as choraremos em algum momento da vida, todos. Ou talvez você esteja num estado lacrimoso, deixe-me colocar assim, se você me permite, né? No qual a sua vida hoje te impõe várias lágrimas. Eu respeito o seu sofrimento, tá? Eu sei a sua luta, imagino, né? Mas dê sentido a essas lágrimas, una-as às de Jesus. Chore aos pés da cruz e diga: Senhor, hoje eu te ofereço esse meu sofrimento. Às vezes, nós vivemos um sofrimento que é difícil até de nomear, você já percebeu? Existem dores que a gente não consegue expressar assim facilmente. Onde dói? Não sei dizer, dói tudo. E não é só a dor física, também a dor física, óbvio, mas as dores emocionais, as dores das frustrações, a dor da realidade. Você sabia que enfrentar a realidade é um parto, é uma dor diária? Por isso que muita gente foge para os vícios, para a droga, para a prostituição, para a pornografia, para esses pecados que são graves e que anestesiam a consciência e nos fazem fugir da rotina, do cotidiano. A realidade, é dura, mas a realidade é o lugar, como a gente diz na teologia, escatológico, né? O lugar da salvação. Jesus se encarnou para assumir a nossa realidade. Jesus se encarnou num mundo muito pior que o nosso, tá? De escravidão, de muito mais prostituição, de muito mais injustiça, de dominação do Império Romano, que era um império pagão, profundamente depravado. Então ele não entrou no melhor momento da história, ele entrou num dos piores, para dizer que é na realidade que a salvação acontece. Talvez, com todo o carinho o padre diz, né? Ao seu drama pessoal, talvez a sua realidade hoje seja muito dura. Padre, dói a minha realidade. Padre, machuca. Vê esse meu filho assim, vê esse meu marido assim, vê a minha paróquia assim, o padre agindo assim, né? Claro, tem coisas que a gente tem que agir, tem que corrigir, tem que fazer alguma coisa, mas tem coisas que a gente vai ter que suportar. 1 Coríntios 13, o amor tudo suporta. É um sacrifício, né? É a lágrima do sacrifício, da doação do evangelho de hoje, né? Do renunciar a si mesmo, né? Então, concluindo, como eu disse, Santo Agostinho falava que o odre é o coração de Deus, né? Onde ele recolhe nossas lágrimas. E ele dizia também que as lágrimas do justo são como sementes lançadas na terra do céu. Olha o que Santo Agostinho dizia. As nossas lágrimas, quando a gente chora em Deus, né, são sementes lançadas na terra do céu. Estão lá registradas. É um tijolinho que a gente está mandando para a nossa casa, né? Lá na eternidade. São João Crisóstomo dizia que as lágrimas diante de Deus têm mais força do que muitas palavras. Às vezes aquela oração que você não tem palavras, mas tem lágrimas, né? Ela toca mais o coração de Deus do que a oração com muitas palavras, né? E ele dizia também que a lágrima é oração pura, que vai direto para o coração de Deus. É quando o coração fala diretamente com Deus, né? Muito bonito isso. E ainda São João da Cruz ensinava que as noites escuras, as dores que provocam as lágrimas, né, elas purificam o nosso amor desordenado. É um instrumento de transformação. E muitas vezes, dizia São João da Cruz, um santo que falou muito das lágrimas, dos sofrimentos, né? Ele dizia que as lágrimas não são punição, né? Os motivos das lágrimas, mas são pedagogia divina, para nos purificar. Gente, é triste constatar, mas estou falando de realidade hoje, né? A gente precisa da cruz e dos sofrimentos para ser santo, para se santificar, para purificar o nosso amor desordenado, nosso apego às coisas. Talvez você é uma pessoa até boa, você não tem vícios, mas você é apegado a você mesmo, é um amor próprio desordenado, você é apegado a filho, a família. Você não tem Deus em primeiro lugar. Então, São João dizia da cruz, né? Deus permite, sabe, essas noites escuras para purificar os nossos afetos e direcioná-los para a direção certa, né? Colocá-los no caminho da salvação. Então, concluindo agora mesmo, né, caminhando para a conclusão, Deus não apenas vê a sua lágrima, a sua dor, Ele guarda no coração. Você já percebeu que às vezes a gente se sente invisível, né?
Para Deus você nunca é invisível. Sobretudo pai e mãe, né? Eu acho engraçado. Pai e mãe, depois que os filhos nascem, eles não têm direito nem de... Às vezes eu lembro minha irmã, meus sobrinhos pequenos, nem é o banheiro eles deixavam. Se deixar, eles entravam, né? Às vezes você é pai e mãe, você está invisível. A dor é do seu filho, o momento é do seu filho, o dinheiro é para o seu filho, tudo é para o seu filho. Ou você está na sua empresa invisível, ou nesse casamento. Você que se sente invisível, e às vezes a gente se sente, tá? Eu sei. Eu preciso te dizer, Deus está vendo você. Deus te vê. Ele te enxerga, tá? Ele te enxerga. E Ele não é indiferente ao que você pensa, à sua dor, ao que você passa, né? Então não endureça o seu coração, sabe? Chore. Quem chora, sabe, reza com mais facilidade. Quem não chora, às vezes, paralisa a alma, né? E lembre-se, os que semeiam entre lágrimas vão colher com alegria. Se você está chorando hoje, não se sinta derrotado, sabe? Talvez você está vivendo exatamente o momento que te prepara para a sua maior maturidade espiritual. Para o que de melhor você vai viver, né? Enfim, é isso. Eu lembrei também de Ezequias, né, Padre? Sim. A oração dele. Essa palavra marcou muito porque mostra a atenção de Deus. Deus está atento às nossas necessidades. Também na vida de Ezequias, né? Uma sentença sobre ele, mas a oração sincera e a lágrima que brota do coração também fez com que Deus mudasse a sentença e ampliasse os dias da vida de Ezequias. Talvez você esteja vivendo tantas coisas difíceis, aí o Padre foi trazendo tantas situações, mas saiba, Deus está atento, está de olho em você. Às vezes parece que não, mas Ele está. Ele está. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Nessa situação que você está, Deus te vê. Não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti, basta confiar, saber esperar, Ele agirá. Então vá mesmo, se colocando na presença de Deus. Enquanto eu ia cantando, Deus me dava imagens de pessoas com depressão, chorando, se sentindo sozinhas. Mas, diante da palavra que o Padre foi trazendo, elas iam recebendo esse abraço e percebendo que Deus estava sempre abraçando. Elas que não percebiam, mas agora estavam percebendo. Pessoas com câncer, pessoas com diagnósticos recentes. Então vá se colocando na presença de Deus e assumindo isso para a sua vida. Deus me vê. Ele não é e nunca foi indiferente àquilo que eu estou vivendo. Te convido a ir orando no Espírito, deixando que o Espírito Santo mesmo venha te convencendo disso. Que o Espírito Santo mesmo venha colocando dentro da sua mente, dentro do seu coração, essa certeza. Deus está comigo nesse sofrimento, Deus está comigo nesta dor. E eu preciso viver isso com dignidade, ofertar o meu sofrimento, ofertar a minha dor. Vá colocando mesmo isso diante da graça de Deus. Senhor, dai-nos a força do Teu Espírito Santo e essa certeza que não estamos sozinhos. Deus consolou, Deus está consolando muitos corações nesta manhã. Louvado seja Deus por essa palavra tão direta, tão clara para nós.
Deus falou a você que vivia no secreto, que vivia no segredo. Esse pranto, esse choro, esse sofrimento, homens que choravam sozinhos, escondidos, mulheres. Deus consola você, Deus abraça, como Inácio trouxe. Louvado seja Deus por essa palavra hoje. E também Deus mostrava corações endurecidos, como pedra, que Deus foi quebrando com essa palavra hoje. E você caiu mesmo num pranto, num choro, porque Deus quebrantou o seu coração. Bendito seja Deus por essa palavra, por toda a cura, por toda a libertação. Você entendeu hoje. Você entendeu que Deus registra, que Deus guarda no odre e no coração dele cada uma das suas lágrimas. Vamos dar sentido ao nosso sofrimento, às nossas lágrimas? Louvado seja Deus. Obrigada por essa palavra, Padre Adriano. Eu tenho certeza que foi um encontro a Para mim também. coração. Foi muito importante. Deus já falou comigo antes, né? Então, Sim. já bebi antes de chegar aqui, preparando nesse conteúdo. Obrigada mesmo, bom. né, Val? Que bênção ouvir uma palavra Louvado seja assim. Deus, louvado seja Deus. Algumas pessoas aqui dizendo assim: nossa, Val, vamos colocar a estrelinha. Inclusive, o testemunho, ela pediu, falou assim, não fala quem sou eu, só diga que eu sou mineira. Mas uma das coisas que ela partilhou, eu já trago aqui, ela disse, vamos colocar a estrelinha, porque hoje Deus falou o nosso coração. Tínhamos muito a repercutir aqui, porque de fato Deus tocou o nosso coração. Porém, o tempo não nos permite. Então, você já vá compartilhando esse programa para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por essa evangelização. Quero agradecer demais porque você entendeu esse senso de responsabilidade que nós missionários estamos, esse compromisso com a evangelização, oração e muito trabalho. E ação. A ação qual é? Ajudar a Canção Nova com o valor que você puder hoje, agora. Inclusive no Instagram teve gente que disse assim, deixa eu ver se foi no Instagram, se foi no e-mail. Foi no e-mail, o algo a mais neste agora. Ela disse assim, foi a Maria José. Bom dia, bancada abençoada. Atendendo ao pedido da Val, já estou fazendo o meu algo a mais neste agora. É isso mesmo, o algo a mais neste agora. pix.doação@cançãonova.com. Não deixe de nos ajudar. Confere lá, Rádio Canção Nova ou Fundação João Paulo II. Quero abraçar a Ariane. Ela deixou aqui, olá Valdênia, bom dia. Essa é a minha contribuição de hoje. Sou sócia pelo débito automático e sempre que possível eu faço a minha doação extra durante um mês. Muito obrigada, querida. Deus a abençoe. Quero mencionar mais alguns aqui, porque isso também é testemunho. O nosso pastor publicamente anônimo, né? Ele também não fica de fora. Obrigada aos meus irmãos evangélicos. Ele deixou assim, olha, bom dia, irmã Valdênia, irmã Patrícia, Sebastião, Flávio. Quem é Flávio, gente? Deve ser eu. Meu codinome. Pastor. É o Inácio. E ele diz, Parecido, principalmente a bênção, querido Padre Adriano. Ele falou, olha, que lindo testemunho do irmão que vive essa espiritualidade junto com a Canção Nova. Mencionou o Wellington, né, lá em João Pessoa, e ele deixou algo a mais dele aqui também. A Cassiana deixou algo a mais, o Edson, a Ileni, a Meire, deixa eu ver, Rosilene, Severina, Bruna e tantos outros que eu não vou conseguir mencionar. Um abraço muito apertado também para o Algo a Mais, porque o Luan, que faz pós-graduação comigo, ele disse, Val, a tia Daniele da Silva Caetano, ela é fã do Padre Adriano Zandoná, acompanha o Sorrindo para a Vida todos os dias, pediu para fazer tia. o Pix 40, porque é aniversário dela, então ela fez o Pix Idade. Então, Daniele Silva Caetano, parabéns, feliz aniversário. Receba o abraço do Luan, mas de todos nós aqui da bancada. Deus a abençoe muitíssimo. Bora para o testemunho da graça de Deus. Ela mandou aqui no direct do Instagram. Deixa eu pegar aqui que eu printei. Ela diz assim, bom dia, Valdênia e todos da bancada do Sorrindo para a Vida. Mas por gentileza que não fale o meu nome. Diga apenas que eu sou mineira, mas eu quero testemunhar que realmente Deus recolhe nossas lágrimas. Eu tinha uma mágoa profunda no meu coração, uma profunda tristeza e eu tinha muito rancor e muita dificuldade de perdoar. Chorava muito, mas ouvindo a palavra de Deus e chorando na presença de Deus, Ele foi me dando a graça de perdoar.
A libertação alcançou meu coração. Hoje eu sou uma nova pessoa, estou engajada na igreja, participo da Mães que Oram pelos Filhos e de tantos outros movimentos. E foi Deus, através da Canção Nova, que mudou o rumo da minha vida. Sou livre, graças a Deus. E ela disse o quê, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. E ela ajuda mesmo, que já enviou o Pix para ajudar o projeto da Dai-me Almas nessa reta final. E ela viveu o que está aqui no propósito de hoje do livro, né? Na presença do Deus vivo, converta-se para uma quaresma mais sincera, mostre isso como uma decisão. E a decisão dela foi de perdoar. E você, qual é a decisão que você precisa tomar? Abandonar um pecado, um vício, não é? Voltar a rezar, a ter intimidade com Deus? Ou também é perdoar alguém? Que você tome aí a decisão hoje que você precisa tomar. E muita gente esperando aí atualizar o projeto Dai-me Almas, né, família Canção Nova? Nós estamos com 49% do projeto Dai-me Almas. Bendito seja Deus por você que faz parte desses 49% que já ajudaram, que já contribuíram. Nós subimos 5%, né, da última atualização para hoje. E faltam 51%. Padre, nós estamos no dia 19 de fevereiro. Hora de reagir. Esse mês não é fácil para ninguém, mas é a hora da família Canção Nova reagir para a gente continuar levando essa palavra, né? Que ressuscita, que levanta, que enxuga lágrimas, que dá propósito e sentido para os corações. Então, nos ajude. Agora é a hora. pix.doação@cançãonova.com. Temos 7 dias úteis, meu querido irmão, minha querida irmã. O que você pode fazer pelo projeto Dai-me Almas, né? A meta diária é de 7,3%. E é aquele o convite para você. Tem um meio específico que nos ajuda diretamente, de forma rápida, que é o Pix, que nós já partilhamos e voltamos a dizer a você. pix.doação@cançãonova.com. Você viu 2 testemunhos maravilhosos hoje, não é? Aquele primeiro tão forte, tão profundo, daquela irmã que descobriu traição, que teve uma decepção profunda e que conseguiu superar tudo isso, a morte do pai de uma maneira trágica, através dessa obra de Deus. A Canção Nova é esse meio eficaz, poderoso, onde Deus entra na vida das pessoas, onde Deus age. Então, hoje nós contamos com a sua ajuda. Podemos contar com você? Compartilhe também, dê o seu testemunho. Eu tenho feito esse convite. Pega o link lá do YouTube, né, do programa Sorrindo para a Vida, e compartilhe com outras pessoas e diga, ajude essa obra. E o meio mais eficaz é esse hoje. pix.doação@cançãonova.com. Desde já, muito obrigada, Deus abençoe. Quero agradecer cada um dos meus irmãos. O padre vai dar a bênção para encerrar. Val, obrigada, querida. Até amanhã, se Deus quiser, família. 7,3% hoje. Então, a gente vai dar aquela virada, tá bom? Contando com você, com a sua ajuda. Agora é a hora da virada, família Canção Nova. Muito bom ter o senhor aqui hoje. Volte sempre, por favor. Tá bom, tamo junto. Nos dê essa bênção para prazer. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigada, Padre. Obrigada, Inácio. Obrigada, Sara. Bonidade, gente, agora é a hora, hein? Regaça as mangas, generoso, recata, ajuda aí, a gente não pode parar. É verdade. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, Ele agirá.